noite a todos. Mais um podcast Rita Glam no ar. Hoje, dia 24/6/2026, dia de São João, né? Festa junina. E eu tô aqui toda caracterizada como uma caipirinha mais elegante, né? Eu como consultora de imagem, com uma convidada querida, uma grande amiga aqui, ao lado do meu parceiro de bancada, que é o seu Robert. Eu vou apresentar em primeiro lugar a minha convidada, que é a Tânia Bello, novamente conosco. Boa noite, Tânia. Boa noite, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui novamente. Espero que a gente possa conversar bastante sobre comunicação, sobre moda, que tem uma interface aí bem interessante. Isso aí, minha amiga, vamos lá. Seu Robert. Boa noite, TV Mais Brasil. Boa noite, Alta Cúpula, em nome da Paulinha e a toda a equipe aí. É com muito prazer que estou uma noite aqui para ter uma aula prática com esse pessoal lindo aqui que vem me ensinar. Aprendemos juntos. Isso aí. E o nosso tema de hoje, cafonopsico, né, Tânia? Que a Tânia, além de fonoaudióloga, ela tem você é formada, é graduada em algumas coisas que eu quero até que você explique pra gente, sim, mas ela tem uma formação bem ampla, né? Bem completa, então você é uma fonopsicóloga, é isso, né? Explica pra nós. Eu me autonomeio fonopsico, inclusive é o nome da minha marca, por conta das especializações que eu fui fazendo. Eu comecei como fonoaudióloga, especialista em linguagem, e depois eu fui me pós-graduando em psicomotricidade, psicopedagogia, e mais recentemente eu fiz uma pós em neurociências e comportamento. Para ter esse entendimento do ser humano de forma global e entender a comunicação dentro desse contexto maior onde ela se situa, nos relacionamentos, nos comportamentos. Então, antes da gente... Então, me explica cada uma. A psicomotricidade, explica só para os nossos telespectadores, que nem eu, como tenho dúvida, né? Para a gente ir entendendo. Sim. A psicomotricidade, ela trata do desenvolvimento psicomotor. Quando a gente fala em ser humano, tem sempre um psico, né? Não existe nada que é somente físico. Existe um envolvimento emocional, um envolvimento de estimulação, e tudo isso participa. Então, entender esse desenvolvimento humano que acontece em fases. Até para você conseguir desenvolver, para começar a andar, para começar a falar, existem condições que precisam acontecer. Tanto desse organismo, como do ambiente externo que precisa estimular, e como que cada pessoa faz essa integração. Sim. Então, a psicomotricidade trata deste desenvolvimento, porque às vezes muitas questões que aparecem como sintomas podem ter causas, por exemplo, no desenvolvimento. Uma pessoa que tem uma certa idade que não está compatível no desenvolvimento psicomotor, por exemplo. Sim, entendi. Aí depois tem a psicomotricidade, aí você falou que tem a outra A outra psicopedagogia. Então, a psicopedagogia entende a aprendizagem humana. Sim. Tá? Quando a gente fala em aprendizagem, muitas vezes nós pensamos na aprendizagem escolar. Mas não é só isso. A gente aprende todo o tempo, desde que a gente chega nesse mundo que sai da fase dos reflexos, a gente começa a aprender. E essas aprendizagens, elas acontecem no campo da linguagem o tempo todo também. O desenvolvimento da comunicação é uma aprendizagem. E quando a gente fala, por exemplo, em comunicação, existem pensamentos que acontecem o tempo todo quando a gente está se comunicando. Existem emoções, existem ideias, e isso tem a ver com o desenvolvimento cognitivo, com o desenvolvimento da aprendizagem. Inclusive, foi por isso que eu fui em busca dessas especializações, né? Que a minha primeira formação é em fonoaudiologia. E eu comecei a perceber que questões que chegavam para mim como comunicação, que eu, fazia o diagnóstico nessa área, eu começava a pensar, nossa, mas parece que as causas não estão exatamente aqui, então deixa eu estudar mais. E aí, a psicopedagogia me deu muito esse respaldo para entender o que é um distúrbio, o que é, às vezes, um atraso no desenvolvimento, o que é uma questão de estimulação, entender mais ainda as estruturas profundas da linguagem, que tem a ver com pensamento e emoções, né? Aí o psico. Tânia acabou de me esclarecer uma coisa agora aos telespectadores e ao meu pai também, que eu achei que a psicopedagogia só era coisa para criança, mas então o tempo todo na vida você está aprendendo. Até depois de adulto, velho, todo você está aprendendo. Todo tempo. Né? A gente aprende para sobreviver, principalmente para viver melhor. É verdade. A gente não começa assim, né? Vou aprender a falar porque eu gosto de falar.
Tudo bem que tem umas pessoas que gostam mais de pra falar. Poder viver melhor, né? Mas é para ter relacionamentos, para gente realmente conseguir algumas coisas. E como criança, é muito importante que as crianças entendam esse lado pragmático da comunicação. Porque tem muita criança que às vezes não fala porque ela não precisa falar. Dá tudo na boca. Dá tudo na mão, né? Essa coisa dos pais, dá tudo na mão, sem precisar pedir. Algumas das causas têm a ver com isso. Então, tem a ver com a aprendizagem também. A criança aprende que ela obtém certas coisas, né? Não precisa falar, por exemplo. E às vezes o adulto, eu recebo muitos adultos que têm questões psicomotoras, que aparecem às vezes quando estão com problema no emprego, porque não conseguem trabalhar em equipe, ou porque vão defender uma tese de mestrado e não tem um raciocínio ali mais abstrato, porque ficaram em fases anteriores do desenvolvimento cognitivo. Então, aí a psicopedagogia me ampara muito. E, na verdade, eu sou tudo isso, né? Quando eu tenho uma pessoa, eu não consigo ver assim separado. E como eu tenho as especializações, eu consigo fazer um diagnóstico de todas essas áreas. E agora as neurociências me dão esse apoio bastante, né? Para entender todo esse funcionamento neural, que tem a ver com comportamento. Isso aí. Dani, a gente vem com 2 temas hoje para o nosso podcast, que é a comunicação não verbal, né? Que é a vestimenta. Eu, como consultora de moda, trouxe assim, você aqui para a gente falar sobre isso. E depois a gente vem no segundo bloco, depois que a gente falar da comunicação não verbal, a gente vai falar dessa comunicação assertiva, também uma comunicação que gera resultado. Mas a gente vai começar com a comunicação não verbal. Eu, como consultora de imagem, a comunicação na vestimenta, né? Que eu quero... Que nem hoje eu tô da caipira mais elegante, a caipira mais chique. Então, como a gente está num dia de São João hoje, eu resolvi, assim, dar uma modificada. Em vez de colocar, para ficar uma caipira mais elegante, esse arquinho com flores, uma camisa xadrez... E deu uma mudada nisso. Ali tá o meu pai também vestido com a boina dele, né? Então, cada um, eu quero que você até explique isso para os telespectadores, até na vestimenta a gente está comunicando alguma coisa antes de abrir a boca, né, Tânia? Com certeza. A comunicação, muitas vezes, ela é vista pela expressão e muito pela expressão falada. Sim. Então, as pessoas falam assim, uma pessoa está se comunicando quando ela está falando, por exemplo. Sim. Mas, para além da comunicação verbal, que é essa por palavras faladas ou escritas, existe toda uma comunicação que não usa palavras, que não usa somente essa parte. Então, quando existe uma vestimenta, tem toda uma comunicação ali de cores, de intenção comunicativa, de expressão dessa pessoa, né? Por que essa pessoa escolhe certo tipo de roupa? Como que isso conversa com a identidade dela? Que é algo muito importante. A comunicação, ela tem, uma das funções comunicativas é essa intencionalidade. Então, a gente pode falar com certa intenção e a gente pode se comunicar não verbalmente com certa intenção. A gente faz isso pela roupa, a gente faz isso pela expressão facial, pela expressão corporal. Então, por exemplo, eu estou usando aqui alguns gestos para me comunicar. A minha expressão mostra para quem está assistindo muitas coisas sobre mim. Então, mesmo que eu não abrisse a boca, os meus olhos estão falando, a minha boca está falando. Né? E quando a gente consegue alinhar tudo isso com a vestimenta e passar isso de uma forma harmônica, nosso cérebro também vai entender mais fácil, né? A gente já dá ali tudo mais equilibrado. Vai te dando uma segurança até do que você está falando, né, Tânia? Com certeza. E para a pessoa que está recebendo, você facilita essa recepção, diminui os ruídos. Porque, por exemplo, se eu estivesse falando, nossa, estou tão feliz de estar aqui hoje. Eu ia estar falando uma coisa e a minha comunicação não verbal estaria dizendo outra. Ou se eu tivesse com uma vestimenta que, sei lá, de praia, né? Vem aqui falar com você, assim, toda de biquíni. Ia ficar meio esquisito com a situação aqui. Então, quanto mais eu harmonizo tudo isso, menos ruído tem na transmissão da mensagem. Facilita para mim, para projetar minha imagem, facilita para quem está entendendo. Recebe. Pai, quer fazer alguma pergunta para Tânia? Vou fazer minha consulta. Faça a sua consulta. Eu, por exemplo, se eu chego num local onde eu não conheço, não tem nada, eu fico quietinho. Como que eu me expressaria? Como que eu saio dessa?
Primeiro, eu queria destacar que comunicação tem a ver com escuta também. Sim. Então, a pessoa que fica atenta na situação de comunicação, sim. ela está, sim, trabalhando Sim. essa forma de comunicar. Existe outra coisa que é a autenticidade, que é a personalidade da pessoa. Então, existem pessoas que são mais introvertidas, outras pessoas são mais extrovertidas. Tudo isso participa. Até quando a gente está aprimorando a comunicação, quando a gente está trabalhando com alguma dificuldade, existe sempre uma pessoa que fica no centro da nossa atenção. Então, não é para deixar de ser quem é. Sim. Agora, o que precisa ser entendido é o que leva, de repente, a alguns bloqueios que podem acontecer. Porque todos nós temos histórias de comunicação, onde aconteceram, às vezes, algumas situações, e que a gente acaba acreditando que não é bom que nós nos expressemos. Isso. Mas é entender o que acontece isso. Por que acontece isso? E entender que a escuta é algo muito importante. Porque quem escuta tem muito mais chance de desenvolver um diálogo melhor, porque considera a parte do outro. Então, normalmente as pessoas que escutam bem, elas têm uma comunicação mais assertiva, elas vão falar de uma forma mais... Certo. Né? Mas existem muitos processos internos que para cada pessoa acontece de uma forma e é preciso que a gente entenda. Mas vamos continuar nossa conversa aí depois, no futuro. Vamos supor, se tiver numa rodinha que sai um assunto, você postar, outro posta de cá, e você tem uma deixa que eu poderia entrar e falar isso. Mas eu não interrompo a pessoa, eu deixo falar. Muitas vezes vai para aquele lado e eu fico quieta. Ali sabendo que poderia eu saber responder sobre isso. Isso acontece muito, assim, como eu disse, tem a ver com a história da comunicação e tem a ver com a autoimagem que a gente cria de nós mesmos como comunicadores. Isso começa às vezes lá atrás e muitas vezes se perpetua nos relacionamentos que a gente tem próximos de nós e com o relacionamento que nós fazemos internamente. Porque existe uma comunicação interna que vai mantendo isso. Então, às vezes, alguma coisa que a gente ouviu lá atrás ficou ali dormente e a cada vez que a gente continua a pensar assim, que a gente pega as respostas do ambiente, isso significa algo dentro de nós e aí a gente acaba. Então, entender no primeiro momento, o diagnóstico para mim é a base, cada pessoa é uma. E tem todo um processo diagnóstico que a gente faz para entender especificamente para cada pessoa e para acompanhar esta pessoa, mas sempre sim, dentro da autenticidade. Não é uma coisa que muitas pessoas, às vezes, você vê até na internet, né? Técnicas de oratória, você vai em 2 semanas se transformar num orador. Isso não se sustenta. Não. Né? Primeiro que é uma coisa padronizada, 8 horas. Padronizada, entendendo que todo mundo é igual. Você vai entrar numa caixinha. E muitas vezes isso vai potencializar a ansiedade da pessoa, porque ela vai querer se encaixar numa coisa que não é ela e vai desconsiderar este caminho de desenvolvimento que precisa ser feito, entendendo o que gerou, o que ainda gera, para apoiar em que área que está essa dificuldade de se expressar, porque muitas vezes não é uma dificuldade de comunicação, especificamente. Tem pessoas que não se expressam porque elas têm um problema de pronúncia, então ela já sabe que ali tem uma dificuldade, ela já evita. Outras pessoas não. Tem uma comunicação muito boa, uma pronúncia boa, tem um conteúdo bom. Sim. A gente já estava conversando aqui antes, eu sei que você tem um conteúdo bom. Mas tem um bloqueio, né? Então é entender o que acontece. O que é esse bloqueio? E na medida em que for se sentindo seguro, vai participando na medida da sua segurança. Vai também... acho que aqui eu vou tentar, não está tão perigoso, deixa eu tentar dar uma opiniãozinha aqui, ver o que acontece. Né? E se arriscando, né, Thelma? Se arriscando. Tenho que agradecer minha professora ali, porque eu não vivia. Ela falou, vamos. Ela está te ajudando. Não, às vezes eu falo, às vezes a gente vai errar, Tânia, mas se arrisca. Ele tem essa questão do bloqueio, que é uma família grande, cada um tem suas particularidades. Sim, todos nós. Eu já vou falar de mim numa coisa que eu aprendi já com você, não só dessa vez, né, que você está vindo pela segunda vez, é uma honra tê-la aqui, você sabe. E uma coisa que você tocou agora é o problema da escuta. Papai sabe lá em casa que todos nós temos um problema da escuta. Ele não, ele escuta. Mas eu, o Alan, um beijo pro meu irmão Alan, a gente não escuta, a gente quer falar sem escutar, né, pai? Então o papai fala e escuta. Então, às vezes, cada um tem uma que sabe mais ou tem um problema maior que o outro. Aí você nem escuta a questão do outro, já vai atropelando, né? E às vezes aí a comunicação tem esse ruído, porque eu não me, né, queria que você falasse sobre isso. Que hoje acho que a maioria das pessoas tem dificuldade de escutar, né? Sim, escuta é uma preciosidade na comunicação. Tanto que o Rubem Alves tem
falecido já, né? Mas ele era uma sabedoria, assim, continua sendo, né? Morreu, mas deixou muitas contribuições. E ele falava... o legado ficou e fica ainda muito presente. Ele falava da escutatória, ele tem um texto que fala sobre isso, que as pessoas falam que quem se comunica bem, né, tem uma boa oratória, mas quanto que se fala de escutatória? E é uma habilidade... pode procurar aí, ó, escutatória, Rubem Alves, vocês coloquem lá que vocês vão achar. É muito importante essa questão da escuta. Comunicação é uma das habilidades mais complexas que tem. Inclusive, quando a gente reabilita pessoas que perderam a comunicação por lesões, assim, os estudos mostram que são várias áreas do cérebro que são envolvidas na comunicação. A comunicação tem a ver com relação, tem a ver com percepção auditiva, que acontece a nível central, tem a ver com percepção visual, então você ativa várias áreas do cérebro. Então, isso em nós, comunicação é uma função complexa. E nos relacionamentos, assim, existe um processo de comunicação. Então, a pessoa que vai se expressar, ela tem que fazer um processo interno também, não é só abrir a boca e sair pronunciando. Então, existe um processo de codificação. Então, por exemplo, estamos falando aqui todos em português. Né? Então, existem códigos da comunicação em português. Então, eu coloco aquilo que eu estou pensando, que eu estou sentindo sobre comunicação num código que nos é comum. A língua portuguesa, tem certas palavras que representam várias coisas, tem certas emoções minhas que estão sendo veiculadas aqui. Então, existe um processo cognitivo meu, eu estou codificando aquilo que eu quero falar, transformando minhas emoções, minhas ideias, meus conhecimentos em palavras, que aí entram em ação nesse processo através de um meio. Aqui a gente está usando o meio da fala, o meio do vídeo, todas essas formas de comunicar a mensagem que chegam até vocês aqui e as pessoas que estão nos assistindo. Aí existe o processo de quem recebe essa mensagem. Então, no caso aqui, eu estou sendo a emissora, existem os receptores dessa informação, que também vão fazer um trabalho ativo internamente. Então, eles vão pegar, primeiro eles vão pegar esse conjunto de sons e de imagens, né, no caso do audiovisual, que vem em bloco. Então, eles vão analisar isso é um processo neural, né? Então, está acontecendo lá no nosso cérebro. Não é só o que você vê, o que você escuta, mas é a percepção que isso acontece. Então, chega um bloco de imagens, um bloco de sons, que vão ser analisados em partes que vão fazer significado para essa pessoa. Então, ela vai decodificar. Então, isso já seria complexo. Agora, imagina que existem emoções aí, que existem histórias, que existem memórias, que já vão dar uma filtrada naquilo que a pessoa vai... Não é tudo que eu estou falando que as pessoas vão absorver, por N razões, tá? Porque às vezes não vai fazer sentido tudo aquilo que eu estou falando, então já tem uma filtragem ali. Vamos supor que eu lembre a minha fisionomia, lembre para alguém que está assistindo, uma professora muito brava, uma professora que... Isso já pode colocar um filtro entre nós, já pode ter uma filtragem ali nessa pessoa que vai receber. Só de olhar para você, já vai... na minha Tânia. Já vai dar uma travada, já vai dar uma interpretada. A gente já espera, tipo assim, desculpa, Tânia, mas quando nem você colocou uma questão, eu lembrei da minha época de primário. Quando já vem uma pessoa que a gente já sabe que é brava, uma professora que eu tinha até de matemática, a professora Eliane, um beijo. Você acredita que eu até conversei com um amigo meu ontem, que eu me formei em letras e ele também é sociólogo. E ele falou, nunca gostei da matemática. E eu falei, eu deixei de gostar da matemática no ensino fundamental 2 pelo jeito de uma professora. Isso é muito importante. Porque aí a gente já coloca uma trava para receber aquilo. Porque uma vez teve uma situação constrangedora comigo. Olha, eu vou contar aqui para vocês, gente. Que eu trabalhava, aí eu fui pra escola e eu levei uma pera pra me comer, porque não dava tempo de almoçar. Eu saía e já entrava, tava com 12 anos, 13 anos. Não, 13 anos eu comecei a trabalhar em mercados, meu pai sabe. E aí eu comi na hora da aula, daí ela me chamou a atenção. Ela falou assim, aqui não é hora de comer e tal, né? Mas eu tava com fome, daí... Aquilo me deixou muito constrangida. Você sabe que essa época perto de amigos deixa você constrangido. Aí eu já comecei a olhar matemática de um jeito ruim. Aí tudo que ela vinha me trazer, eu já colocava uma trava para aprender, né, Tânia? Com certeza. Eu teve uma época que eu dei muitas aulas para professores, tá? Então eu ia no sindicato, dava aula, viajava até com isso. E eu falava muito sobre isso
com os professores. Ainda mais quando professores trabalham com crianças em idades iniciais, que não tem esse pensamento crítico para entender um pouco essa pessoa da professora, estava de mau humor, ou então não estava num bom dia. Então, as crianças, particularmente, elas entendem isso como verdade absoluta. É comigo, dependendo da fase do desenvolvimento, ela acha que tudo é com ela. E isso vai sendo arrastado por muito tempo. Então, nesse processo de comunicação, é muito importante que quem esteja ali na situação busque ter esta empatia, a gente chama de empatia cognitiva, né? Como será que esta pessoa está pensando? Ou até emocional, né? Buscar entender, ou às vezes até buscar informações sobre os alunos, né? Quem sabe se ela tivesse essa informação de que você precisava, era o único tempo que você teria para comer, ia ficar né? Com fome, ela teria tido mais empatia. Às vezes não é nem por maldade, às vezes é por ela achou que eu estava atrapalhando conhecimento, a aula, por ver uma parte só da situação de comunicação. Então, quem comunica numa situação ideal precisa estar aberto, porque a situação de comunicação ela acontece enquanto está acontecendo. Quando a gente quer se colocar em quadradinhos, então vamos supor aqui que a gente seguisse a nossa pauta hoje, assim, eu vou ter que falar tudo isso aqui exatamente, aí eu não poderia aproveitar toda essa riqueza que está acontecendo aqui, para a gente trazer o assunto de uma forma mais fluida, buscando aproveitar essa fala sua, por exemplo, que pode significar para alguém que está nos assistindo. Então, é ter este cuidado e ter eu diria, esta humildade também, né? Não achar que assim, eu tô aqui falando, então eu sei de tudo, eu não preciso prestar atenção em nada. Não, o tempo todo a gente precisa estar na situação de comunicação. Então, a comunicação acontece enquanto ela está acontecendo. E é importante, sim, ter condições de boa expressão para minimizar os ruídos, mas ter também este cuidado. Existem pessoas que estão assistindo, que têm os seus processos que estão acontecendo. E o meu objetivo hoje é que as pessoas aproveitem, levem alguma coisa daqui. Então, não estou vendo quem está nos assistindo, mas eu tenho este desejo e isso também norteia a minha comunicação. Eu não vou estar aqui falando em fonoaudiologuês, porque eu não sei, se fosse uma audiência só de fonoaudiólogos, talvez eu estivesse usando termos assim, que o objetivo seria diferente. Então, estou procurando usar uma linguagem que seja acessível. Esses exemplos como esse que você trouxe, são muito importantes também. Trazem a comunicação no uso dela, que é o que mais importa. E o que a gente entende, Tânia, que pessoas como você são importantes, né? A fonopsico, que tem essa parte, né? Que entende a nossa parte interna, do que acontece com meu pai, que a gente já pode deduzir. Ele, com esse conhecimento que ele tem interno, mas ele conta já, ele é órfão de pai e mãe, passou por uma situação bem delicada, que depois uma hora a gente até fala que quando era criança, né, foi criado não pela mãe, a mãe faleceu, né, por madrasta, e naquela época, você pensa mais de 70 anos atrás, então tudo que era assim, cala a boca, fica quieto, repreendendo a pessoa, então foi uma infância toda de repreensão. Então, aí você vê que ele já tem um conhecimento e tem medo de falar, mas que ficou lá 70 anos atrás, sei lá, 60 e poucos anos, né? E ele está tendo uma coragem enorme de trazer a experiência de vida, de assim, uma generosidade, então, compartilhar com as pessoas tudo isso, né? Entrar aí, porque eu fico com vontade de perguntar. Aí, como você está falando aí, entrando na situação de comunicação, que coisa boa. O que eu aprendi na minha família? Quando eu estava ao lado de uma pessoa como você, que é uma pessoa instruída, aí que eu não devo falar mesmo, devo ficar quieto, só ouvir. Eu aprendi assim, você não pode falar, deixa ela falar. Então, quer dizer, aí a gente, isso daí a pessoa fala, não, mas isso daí foi, mas só que isso daí veio da infância reprimida. E tá difícil eu furar esse casulo, sair desse casulo. Deixa eu falar uma coisa, você acabou de fazer isso agora, percebeu? Que você deixa eu interromper só falando, não é? Acabou de furar o casulo. Acabou de furar o casulo. Né? E são pequenos passos que a gente vai dando. E, assim, você tem uma sabedoria, a gente vê por tudo o que você está nos transmitindo. Teve essa generosidade de expor a sua história aqui para tantas pessoas. Então, você está nos ensinando a partir da sua história de vida. E não tem essa assim, porque eu tenho esse conhecimento e que você não tem conhecimento nenhum. Pelo contrário, se você tem conhecimentos que eu não tenho. E essa troca é tudo que existe na aprendizagem, no processo de comunicação. Uma boa comunicação é assim que a gente
num diálogo, por exemplo, em que a gente se enriqueça, em que a gente aprenda juntos. Sim. Agora, essas informações da infância, eu costumo dizer que quando eu trabalho com adultos, tem sempre uma criança ali, dentro desse adulto, que eu vou, no meu diagnóstico, entender onde está essa criança no seu processo de desenvolvimento. O que aconteceu para essa criança travar? De repente foram mensagens que foram colocadas ali, com pessoas significativas, porque a família são as pessoas com as quais a gente tem os relacionamentos emocionais mais profundos. E quando a gente é criança, a mensagem do adulto tem um peso enorme, porque cognitivamente a gente acha que tudo é com a gente. Então, uma ordem vira absoluta, a gente não tem essa crítica. Só que a gente vai crescendo, vai desenvolvendo em algumas partes, e isso todos nós temos, não somos totalmente desenvolvidos 100%, né? E aí a gente fica lá, a gente vai crescendo, vai dando um jeito. E em algumas situações, a gente tem alguns desafios que nos lembram dessa criança que está lá. Então, o meu trabalho é ir de encontro a essa criança, entender qual é a área que não está favorecendo, quais são os pontos fortes dessa pessoa que vão ajudar. Doutora, vou cortá-la novamente. Olha aí, ó, você está de parabéns. Vamos supor, agora nós estamos na festa junina, teve o caipira, mas no meu tempo, para nós, o caipira seria um adjetivo para diminuir. Sim. Que o caipira é o bobo que não sabia nada, o caipira também. era o que não entendia nada. Hoje que eu estou vendo, que tá vendo, que isso é uma expressão que tem, aquela pessoa conviveu aquilo, mas não é porque ele é caipira, ele é bobo, ele é ignorante. Então, isso que eu gostaria de ter a tua ajuda para mim sair. Não, mas agora, antes da Tânia falar, pai, desculpa, Tânia. Não, eu vou né, você vai dar um adendo depois, agora nessa questão que ele falou. Tem muitas pessoas que querem, eu que sou consultora de imagem, desmerecer uma coisa, isso é de baiano. Eu já ouvi muito o negócio de a roupa de baiano, né? Então, eu sou descendente de baiano, minha mãe é baiana. Quer dizer que a roupa é de baiano porque está desmerecendo? Vamos falar sobre isso. Existe uma questão que está sempre nos permeando, que é a cultura, que é o social mais amplo. Então, tudo isso está participando também, além das nossas questões emocionais, das nossas estimulações no núcleo mais próximo, existe tudo isso. Existem algumas palavras, né, que são usadas em contexto de preconceito. A linguagem, ela tem isso também, ela é um processo, ela vai sempre acrescentando sentidos às coisas. E muitos desses sentidos, às vezes, são com funções de preconceito, de diminuição. Do nordestino, principalmente. Né? Principalmente. Quando a gente sabe que tem uma riqueza, né, na Bahia enorme, né, de muitas coisas maravilhosas da nossa cultura. Né? Mas existe tudo isso que as pessoas, por N razões delas, do processo delas, comunicam para nós. Isso tem um peso, principalmente dependendo da idade que a gente tem, da possibilidade cognitiva que a gente tem de questionar, de ter um pensamento crítico sobre isso. Essa pessoa está falando isso, mas tem até uma empatia mesmo, né, cognitiva ali. Mas por que será que essa pessoa está falando isso? Qual é a intenção que essa pessoa tem em me falar isso? E o que isso traz para mim? Tem algum aprendizado? Eu posso aprender alguma coisa com isso? Eu posso melhorar alguma coisa com isso? Ou não? Pode ser uma questão da pessoa e eu não... particular dela ali, né? Não lido, mas existe tudo isso. E essa questão do caipira, né, que é um uso da palavra em si... Que é caipira. Que hoje em dia já está, como você percebeu, pela sua capacidade de escuta, né? Porque você vai atrás da informação. Então, a sua escuta te ajuda muito no processo, porque você vai entendendo essas mudanças aqui cognitivamente, no processo da sua consciência, que te traz essa possibilidade de meio que ir questionando aquelas coisas na parte consciente. E questionando essas informações aí sobre você mesmo, como comunicador. Então, talvez, né... vou usar esse exemplo que você foi muito generoso em trazer a sua história, tá? Porque normalmente a gente nem entraria muito, mas já que você trouxe, não pode entrar. Eu acho que isso nos ajuda, né, a entender. Então, vamos supor que você tenha ouvido muitas vezes a palavra caipira no sentido pejorativo. Né? E agora você começa a ter informações aí de um novo status dessa palavra caipira, que é mais positivo. Então, isso abre, porque o que acontece no nosso processo de aprendizagem? Desde o início, quando a gente vai aprender algo, desde quando a gente era muito pequeno, em condições que a gente tenha, né, condições orgânicas para poder interagir com o ambiente, que a gente tenha estimulação do ambiente, a gente assimila as coisas do ambiente.
e assimila tudo que está ao redor, com os nossos processos ali, as possibilidades internas, as possibilidades externas. E aí acontece uma acomodação. Sim. Tá? Então, vamos supor que eu tivesse aqui uma... Vou pegar essa caneca, tá? Então, vamos supor que eu sou uma criança pequena e eu nunca tinha visto uma caneca. Estou começando a aprender sobre caneca. O que eu vou fazer? Eu vou explorar sensorialmente. Eu vou jogar a caneca. Por isso que é bom que a gente tenha coisas que não machuquem a criança. Eu vou pôr na boca, colocar na boca. Eu vou olhar muito. E aí eu vou assimilar, por exemplo, que caneca é uma coisa que está geladinha. Sim. Ou que eu consigo mexer de certa forma. Aí vamos supor que eu continue nesse processo de estimulação, que eu tenha outras canecas. Aí eu vou me deparar com uma caneca que seja amarela, sim, que seja de plástico. Aí aquilo que estava acomodado vai se abrir e eu vou assimilar novamente. Assim a gente vai crescendo nesses nossos conteúdos internos de acordo com a nossa capacidade cognitiva. Isso a gente faz o tempo todo, sempre, tudo, né? Quando a gente está disposto a aprender e a aprender sobre nós mesmos, porque grande tarefa nossa aqui é aprender sobre nós. É verdade. Porque na medida em que a gente se compreende também, porque existe um processo de comunicação interna que acontece o tempo todo. Nesse processo que eu falei da comunicação, eu e o outro, tem uma comunicação intrapessoal que está acontecendo o tempo todo, além dessa que é interpessoal. E essa comunicação interna, às vezes, nos traz essas situações, ou na consciência, ou em sensações, né? De repente, me dá um aperto no peito, me dá uma angústia toda vez que eu vou falar. Porque às vezes você nem lembra que tem aquelas mensagens, você não tem instrução, você não vai conseguir dar uma contribuição boa, mas aquilo já está colocando um circuito aí interno, vai ativando aí áreas do seu cérebro de proteção, certo, e que impedem, porque às vezes a questão é fisiológica também, não é só emocional. Né? Porque a gente trava por N questões. E na medida em que você vai conseguindo ter as experiências, você vai trazendo novas informações. Então, eu consegui interromper 2 vezes o que a Tânia estava falando, olha só, e olha como que o caipira está num status legal hoje em dia. Então, eu tenho coisas bacanas aqui da minha vivência, como você tem mesmo. Mas não adianta eu te falar que você tem. Precisa também, é bom que eu fale, porque é verdade, não estou mentindo para você. Mas você vai também confirmando essas informações para você, e assim a gente vai ressignificando certas coisas e vai crescendo nas nossas questões, porque todos temos, eu tenho, todo mundo tem questões. Né? Eu vou trazer, então, pedir para a Paulinha trazer umas imagens da Tânia para a gente mostrar. Ó, a Tânia Bello, como ela assim, né, só logo, né, fonopísico, tá ela ali, né? Olha lá as formações dela, fonoaudióloga clínica, empresarial, né? Especialista em linguagem psicopedagoga, que você explicou, a psicomotricista, né? Pós-graduada em neurociência do comportamento, experiência, mais de 41 anos de aprimoramento, né, comunicativo e humano. Ela tem uma vasta terapias, palestra, mentoria, um vasto currículo, né? Desenvolver com clareza, integrar corpo, mente e linguagem. Nossa, que bacana, hein, Thelma? Superar bloqueios emocionais aí, pai. Os objetivos dela. Abordagem integrada, né? Que nem você falou, você vê a gente como um todo, né, Tânia? Sim. Você estava me explicando, né? Voz, dicção, ritmo. Olha, muito falar mais com segurança, melhorar a dicção, controlar a ansiedade, né? Porque está muito em voga hoje, comunicar com segurança. E desenvolver presença e carisma, pai. Tá vendo isso aí que ela falou? A gente tava nessa, Preciso conviver com a Tânia. Não, conversar, mas já estamos aqui aprendendo. Hoje já está sendo uma terapia aqui, falar em público, todas as coisas que ela oferece aí, palestra, mentoria, os contatos da Tânia aí, pessoal, para vocês pegarem, para agendar, para trazer para a empresa, né? Para a vida, né? Que comunicação é vida, né, Tânia? É presente. Até quando a gente não está falando, está se comunicando. Em casa, até quando não está falando, está sendo. Tânia Bello foi no psicopessoal, A comunicação eficaz nasce quando o corpo se expressa, a mente se organiza e a linguagem se conecta. Vamos juntos transformar a comunicação? Vamos lá, Tânia. Vamos juntos transformar. Nossa aula. Não, isso aí. E a gente estava até nessa questão que a gente estava antes de mudar para o próximo toque, que a boa comunicação te dá a oportunidade de se posicionar. Porque a gente, quando você sabe que você não está se comunicando, a gente tem medo de se posicionar. Não é isso, Tânia? Aquela timidez, a insegurança, né?
Um dos grandes medos das pessoas é a comunicação, principalmente a comunicação em público. Esse foi o tema do meu trabalho de conclusão da pós de neurociências, que foi a ansiedade ao falar em público e a contribuição da fonoaudiologia, né? Como que a fonoaudiologia pode entrar nesse campo. E aí as pesquisas mostram, entre os 3 grandes medos das pessoas, o falar em público está na frente da morte. Então tem gente que prefere morrer do que falar em público. Prefere morrer. Tem muito prefiro morrer do que não me mata, mas não me coloca. Tem gente que fala isso. Mas é dado de pesquisa, isso. Porque é uma situação de exposição muito grande. Pública. É uma situação em que muitas vezes você se expõe para você mesmo, você lida com as crenças, às vezes, que você tem, com os medos, e potencializa a ansiedade, às vezes, de forma muito forte nas pessoas. Porque a gente fala da ansiedade como se a ansiedade fosse algo que a gente devesse banir da nossa vida. E não é assim, tá? Então, uma pitada ideal de ansiedade, ela é importante. Sem ansiedade nenhuma, a gente não sai da cama. A gente não aprende nada. O problema é quando ela é excessiva. Né? E muitas pessoas perdem oportunidades de se posicionar, ainda mais hoje em dia, que falar em público não é só falar em frente de uma plateia. É falar pela internet, falar como nós estamos falando aqui agora, que a gente não sabe para onde vai. Você pode estar indo lá para a China. Pode ir para a China. E muitas pessoas muito capazes, com muito conteúdo e muita competência, tem muita dificuldade. Eu mesmo tenho atendido bastante pessoas que estão travadas na sua expansão de carreira por terem essa ansiedade exacerbada. Então, gerenciar esse processo internamente tem a ver também com passar pela história de comunicação, tem a ver com facilitar este caminho com esse entendimento. Porque na hora que a gente está muito ansioso, a gente está ativando uma área do cérebro que é a área mais central do sistema límbico, amígdala, que assim, pegando o cérebro, né, da gente, tem uma área bem no meio, que não está... se você ficar ali com essa área muito ativada, você não vai conseguir ir para o córtex pré-frontal, que é essa área aqui mais da frente, onde você vai precisar ter informações muito importantes para você se comunicar. Você não vai acessar as funções executivas, você não vai recuperar a memória. Então, aquele famoso branco que dá nas pessoas é porque elas estão ativando um sistema ali neural que não vai ter como. Se você não entender isso, você não trabalhar com essa pessoa para que ela também atue nessas questões. Então, você vai pela estimulação. É lógico que a gente não abre a cabeça de ninguém, né? Não abre o corpo de ninguém para poder desativar isso, mas existem técnicas, sim, aplicadas depois de um diagnóstico, entendendo quem é essa pessoa. Doutora, vou cortar novamente, já corte, que você me deu essa liberdade. Tô achando ótimo que você está cortando muitas vezes. Verdade. Corte. Corta mais. Como eu aprendo com a comunicação entre vocês, então, participando da imprensa, vendo isso, pessoas comunicando assim, eu vejo gente falando sobre assunto que está errado aquilo. E aquilo passa como verdade. Isso é muito sério. Então eu fico pensando isso, falei, mas é errado aquilo com aquela pessoa. E essa comunicação vai para frente, continua o erro aí continuando. E se você chegar nessa hora e falar assim, não é assim, a gente vai criar um tumulto aí, né? Vai criar um tumulto, mas assim, é tão preventivo fazer isso. É preventivo fazer isso. Porque hoje em dia qualquer pessoa tem acesso à internet. Tem. E às vezes pessoas que se comunicam bem com intenções não muito boas, conseguem, porque isso também é importante de se entender. A linguagem, ela tem um poder, assim, ela tem um pessoas... poder. Conseguem influenciar outras pessoas com muito mais facilidade hoje em dia e disseminar informação falsa, né, as fake news, e tem intenções às vezes por trás, e isso que você faz, isso que você demonstrou agora, que é o raciocínio, o pensamento crítico, é fundamental. Então as pessoas que estão recebendo as informações, elas precisam fazer um trabalho interno. Nada disso que a gente falou é superficial só. Não é só você escutar que está tudo certo. Você tem que fazer uma análise daquilo, ver o que serve para você, questionar certas informações. Então, é muito bem colocado isso que você falou. E muitas vezes a gente meio que se indispõe em certos contextos. É avaliar, né? Avaliar. É importante que eu tenho essa convicção que é importante que aquilo não vá para frente. Então, aí eu me posiciono, de preferência, da melhor forma possível. Vou continuar interrompendo a senhora e falando a minha área que eu gosto.
Eu vejo gente falando sobre a natureza, esses pontos coisa lá, que é mentira. E eu já vi, porque eu já trabalhei lá. Então, vamos supor, na minha infância, na escola, o que você fala ciência naquele tempo era geografia. Então, naquele tempo, como eu já trabalhava lá, eu ficava interessado. Só que o que estava no livro não coincidia com aquilo que o meu pai estava fazendo lá. Eu falava assim, mas que Brasil é esse? Então, naquele tempo que eu tinha 7, 8 anos, eu já falava, mas o que está escrito aqui não é o que eu estou fazendo. Será que estão falando desse Brasil que eu vivo? Aí análise crítica aí. Mas isso, naquele tempo que eu tinha 7, 8 anos... então, já tem aí, ó, tá vendo que potencialidade aí? Eu falava assim, não é mentira. Vamos supor que eu vejo esse negócio de fogo, essas coisas, tudo assim. Então, eu já repeti isso aqui uma vez, a minha neta que está fazendo veterinária, que eu fui conversar com ela sobre isso, falou assim, vô, não pode fazer isso aí, não pode ter essa criação de soja, de vaca, de tudo aí. Aí eu falei assim, ué, mas... a minha neta me pôs numa situação que eu estou destruindo a natureza. E eu falei assim, mas então estão ensinando errado. Porque o lavrador, o trabalhador braçal é o que cuida melhor da natureza. E eu vejo isso daí, o que eu vejo na imprensa não é essa coisa que é o natural de quem está pondo a mão na terra. Né? Mas pelo que eu vejo que a Tânia está falando, pai, que comunicação errada vai sempre existir. Exatamente. Pai, ela quer dizer isso? Porque o que a gente está aprendendo hoje com a Tânia? Que vou tocar até, Tânia, você me corrige, até nos dogmas. Não tem aquela coisa de uma mentira dita 1000 vezes, ela viu uma verdade, pai? É isso aí. O que a Tânia está ensinando para a gente hoje, telespectadores, vocês também, que tem coisas que sempre vai ter comunicação distorcida, até para ficar bonito pro livro. Com interesses por trás. Com interesses particulares por trás, pai. Isso aí, lógico que a gente acredita que nem tudo que está no livro está correto. Quem está na prática está vendo outra coisa, não só na sua parte de agricultura, no geral. Né, Tânia? No geral. No geral. Na vida, para um médico, uma história, uma situação de medicina, uma situação de vida, porque às vezes é muito fácil eu falar uma coisa sem ter vivenciado. Sim. A gente vai falar sobre isso. É muito fácil falar da sua dor se eu nunca passei por aquilo. Eu nunca passei por um luto, mas aí a Tânia tá chorando por um luto, né? No fato de eu não ser mãe, Deus o livre que proteja todo mundo, eu vou falar daquilo que eu não vivenciei. Aí a gente tem que ver a questão da empatia. Então sempre vai ter alguém falando uma comunicação cruzada. E vale a pena, né, Tânia, a gente questionar e falar assim, se a gente sabe da verdade, né, Tânia? Eu vou passar para você agora. Não vale a pena a gente estar sempre falando ali? Essa questão das informações, principalmente nos tempos atuais, porque a gente vive uma era, assim, que é muito fácil ter informação. Sim, porque tá tudo aberto. Muito agora. Rápido, né? Eu sou da época da Barça, né? Então, a Barça, Tânia, eu cheguei. Era uma coleção, assim, quem tinha uma preciosidade. E tinha um livro de atualização por ano. Né? Isso é muito... Eu falar para a moçada de hoje, um livro de atualização por ano, assim, a gente está falando aqui, né? Começou a falar de um assunto, alguém já procura na internet, já tem uma atualização. Muito rápido. É muito rápido. Não. Então, quando nós falamos, tanto como alguém que recebe a informação, como quem passa a informação, eu tenho sempre muito esse cuidado. Eu sou uma pessoa da prática. Toda a minha especialização, eu fiz especializações. Eu nunca quis ficar muito teórica, porque tem especializações que você vai para ficar mais teórica e tem algumas que você faz para usar na prática. Todas as minhas foram assim. E sempre, eu não saí da faculdade e fui logo me especializar. Eu quis ter uma vivência prática e tudo isso vem para a minha prática. Então, tem um lado que, assim, a prática realmente... ela demonstra se aquela teoria está sendo útil, se ela, né? Tanto que a própria ciência ela vai sendo questionada o tempo todo. Então, existem verdades absolutas. Então, uma coisa, às vezes, que era verdade para mim, por exemplo, as neurociências. Eu fui estudar agora recentemente, porque quando eu estudei na faculdade, eu sempre gostei da área de neuro. Sim. E eu estava lá sempre nos cérebros, né? A gente ia para o laboratório e ficava, o que é esse negócio aqui? O professor, isso aqui é área residual. Não se sabe exatamente para que serve. E hoje em dia se sabe, hoje em dia se sabe que são áreas essenciais. Então a gente precisa ir se atualizando também e meio que quebrando, né, aquilo que eu falei. Tá lá acomodado um conhecimento, a gente pega uma informação que às vezes vai até nos questionar aquilo que a gente tinha lá sedimentado e vai abrir.
Isso para entrar novas informações, às vezes a gente agrega aquilo que a gente já conhece, mas é muito importante ter este filtro, esse entendimento, esse raciocínio crítico, porque não é tudo que se fala que é verdade. Isso. Não é tudo que se fala que tem respaldo científico. Para mim tem que ter respaldo científico, por mais que a ciência está sempre modificando. Então o que eu falo não é... A Tânia pensou assim, eu acordei hoje de manhã querendo falar isso. Não, é uma responsabilidade. Eu trabalho com pessoas, então aquilo que eu falo sobre isso, eu tenho que ter essa segurança, eu tenho que passar essa segurança para as pessoas, porque é muita irresponsabilidade, né? Você chegar num lugar e falar para muitas pessoas sobre algo, se você tiver, e principalmente se você tiver uma habilidade comunicativa. Então, porque você vai... Antes de você interromper a Tânia, toma um elogio aí. Eu vou pedir para a Paulinha, antes dele interromper, trazer o logo do RG da Moda, que mudou, já que a gente está falando da comunicação não verbal, o logo que eu criei, né? Que agora eu sou Rita Grace, então o meu logo ali, você tá vendo, ó, já pela comunicação não verbal tem uma digital, né, de coração, que é o registro da moda Rita Grace para vocês, que agora eu sou a Rita Grace, da graça divina, né, eu mudei o nome, né, chique, tá bem o Deus que está sobre mim, alcance o Deus que está sobre você, e é o novo RG da moda Rita Glamour para vocês, com novidades agora a partir de julho, vou reinaugurar o espaço. E também eu quero te chamar as dicas da Grace, que é dicas semanais para cada programa semanal, né? Vamos lá, Paulinha, trazer as dicas da Grace, que eu tô dando 10 dicas de guarda-roupa cápsula. Ai, que legal. De inverno, tá? Então eu escolhi, assim, 10 looks que eu acho que vale a pena a gente ter no nosso guarda-roupa de inverno. Ela vai trazer aí pra gente dar uma olhada. Eu sempre gravo alguma coisinha, Tânia. E até por essa coisa da roupa trazer a comunicação, né? Aí a gente colocou no dica das... Eu vou ter dica de culinária, de tudo, né? Não só de moda, porque eu sou consultora de moda, mas gosto também muito de cozinhar. Ai, que delícia. E vai ter de culinária e comportamento, de tudo. Então, o programa, além de moda, ele ficou tudo. Você traz pra gente, então, Paulinha? Boa noite a todos do podcast Rita Glam. Hoje Rita Grace com vocês, dando mais uma dica do terceiro look para as 10 peças do guarda-roupa cápsula de inverno. Eu trago hoje para vocês a camisa xadrez. Para mim essa é uma das peças fundamentais de você ter no seu guarda-roupa, né? Principalmente de outono e inverno. É uma peça versátil, elegante. Eu tô com um cinto hoje, usando. Pode colocar com botinha, com tênis. Se for com tênis, você tira o cinto. Porque vocês sabem que eu sou uma apaixonada por cintos, né? Cinto dá um acabamento super especial na roupa. Então, pessoal, a camisa xadrez, flaneladinha, gostosa como essa que eu tô, é uma das 10 peças essenciais para você ter no seu guarda-roupa cápsula de inverno, ok? Um beijo a todos e até a próxima dica da Grace. Beijo. Tô com uma camisa xadrez hoje. Eu acho que é uma peça, pra mim, né, no guarda-roupa cápsula de inverno, uma das 10 peças essenciais. Uma delas é a camisa xadrez, gente. A flanelada, gostosa, que ela é atemporal. Sim. É moda casual, né, que você pode colocar com tênis, com uma botinha. E pra mim, você tá sempre bem vestida. Vamos lá agora, seu Robert, continue fazendo sua consulta com a Tânia. Não, agora eu que tô. Eu interrompi, agora é ele. Mas quando você estava falando sobre o livro aí, que a gente tem que ter cuidado, eu me lembro de um comunicador qual eu ouvia muito, ele escreveu um livro que dizia, na prática a teoria é outra. É, bem isso. Exatamente. Na prática a teoria... Agora eu quero que daí você continue, porque esse é meu medo, de eu talvez avançar muito, a pessoa vai falar também para mim, você está falando também do que você não entende. Não, mas aí tudo bem. Tudo bem, eu concordo. Agora, mas aí por isso que eu quero te ouvir. Sim, é porque a gente sempre é ignorante de alguma coisa. Todos nós somos ignorantes de algumas coisas, né? Não tem como a gente saber tudo. E o bacana é a gente entender isso como primeiro passo. Isso não saber é ouvir algo também para isso. Com certeza. E saber se ouvir também, porque às vezes é difícil, principalmente dentro da forma como a gente foi educado, e a educação tradicional traz muito o preconceito sobre o erro.
As escolas tradicionais, assim, bota aquela caneta vermelha, aquela cara da professora, aquela bronca que você leva em casa, né? Se você tira uma nota baixa. Então, isso vai dizendo pra gente que errar é algo horroroso. E a gente aprende a evitar o erro. Só que o erro, ele é muito importante. Se a gente tá errando, é porque a gente ainda não completou o processo de aprendizagem. Se você começa a fazer alguma coisa e você já acerta de cara, é porque você já sabia, você não tá aprendendo nada. Né? Mas desconstruir esta visão que a gente tem sobre o erro, às vezes é muito difícil. Porque muitas vezes ela é atrelada a punições, a coisas vexatórias, às vezes. Eu atendo pessoas, às vezes, foram traumatizadas em público, até em situações de apresentação em público, por pessoas que colocavam técnicas e expunham as pessoas. Eu tenho assim, várias pessoas que vêm com traumas. Então, uma coisa que era para aprimorar vira um trauma, por esse não entendimento. Né? Mas é importante a gente saber que tudo é um processo, que todos nós que estamos aqui estamos aprendendo, né? Até onde eu sei, até o último dia da vida, não sei se depois, aí já não tenho conhecimento para dizer. Mas toda aprendizagem ela é válida se ela faz sentido. A gente aprende aquilo que nos faz sentido. Então, a teoria, ela serve para a nossa vida de que forma? Quando a gente coloca, no meu entendimento, né? Quando a gente coloca em prática, quando a gente vai testando, quando a gente vai vendo se é possível ampliar. Então, eu tinha alguns conhecimentos que estavam ali acomodados. Eu me abro para uma nova informação. Informação não é conhecimento, tá? A informação está na superfície. Eu incorporo, eu busco conhecer aquilo, busco aplicar a teoria na prática. E vejo aquilo que me serve e aquilo que não serve. A ciência também avança nessa dúvida. A ciência não é fechada. Né? Muitas vezes a gente faz trabalhos assim, em cima de trabalhos de outros. E os outros servem de escada. Então, meu trabalho que eu fiz na pós é de escada. Alguém vai vir e vai talvez questionar o que eu fiz. A partir daquilo que você fez, eu criou. E vai conseguir enxergar algo que eu não enxerguei. Então, o errado faz parte do aprender. Então, muitas vezes... E eu quero complementar uma coisa que a Tânia está falando, pai, que serve até para mim, para você, para todos nós, que as pessoas têm muito medo também de ser ridicularizado. Tem muito essa coisa, que nem você tocou na questão assim, eu tenho medo de um outro chegar, falar que eu não sei tanto assim. Eu tiro por mim, gente, eu não estou falando nem só na questão de... Eu acho que meu pai sabe, lá de casa, eu sou a mais cara de pau. Acho que depois de mais velho, eu fiquei mais ainda. Eu não tenho medo de ser ridicularizado. Aí eu acho, não sei, talvez eu tenha que consertar até um pouco da fala, porque hoje eu aprendi com a Tânia que eu tenho que ter mais uma escuta ativa, porque eu acho que meu pai sabe que eu estou aprendendo a escutar, mas eu não tenho medo de ser ridicularizada, até porque eu aprendi a nadar faz pouco tempo, tem 1 ano. E para você aprender, você vai ser ridicularizado dentro de uma piscina, você vai tomar caldo, você vai passar vergonha na frente de quem nada, mas se não for assim, você não aprende. Então, você vai ser ridicularizado, que nem eu falo que ainda vou aprender a andar de bicicleta, então, nessa idade você não sabe, você pode tomar um tombo, passar alguma situação vexatória para aprender, mas aquilo vai ter um significado para mim, igual você fala, o erro só vale se tiver significado, não é isso, Tânia? De aprendizado, né? O erro, ele tem nele as pistas do que a gente precisa aprender. Se a gente conseguir olhar, fazer essa aproximação do erro, porque a gente, se eu errei, não posso nem olhar para isso, que já me causa constrangimento. Porque às vezes é muito forte, precisa de um processo às vezes, para se aproximar do erro, né? Não é só teórico, né? Na prática, a teoria é outra. E aí, quando a gente consegue se aproximar, tem ali as pistas. Então, eu errei nisso aqui, é porque eu não sabia, então essa aqui pode ser uma área que eu preciso me dedicar mais. Quanto a ser ridicularizado, assim, tem uma parte que é nossa, tem uma parte que é do outro. Então, aquela pessoa que está tendo uma comunicação para ridicularizar o outro, está ali passando por processos dela. Né? Porque, assim, nunca é muito saudável você ridicularizar alguém. Né? Não é. Nem para a própria pessoa que está fazendo isso. Então, ela tem lá as questões dela que ela precisaria resolver. Agora, o quanto que eu consigo entender isso? Né? É um trabalho meu. E assim, nunca é gostoso, né? Hoje em dia com a internet tem os haters, né? Às vezes a pessoa assim, não tem nem nada para falar e ela vai lá para destruir algo de alguém que está projetando. Às vezes ela não olha uma coisa boa que uma pessoa está fazendo, ela vai pegar um defeitinho ali só para ficar falando daquilo. Nossa, que testa grande. Uma vez eu vi, gente, uma nutricionista falando muitas coisas legais, ó, pra você ver, só tocando nisso. Falou, nossa, olha o tamanho da testa dela, quanto palmo de... Meu, tá ligado? Então, quer dizer, que a pessoa, ela tá ali com uma intenção, porque existe uma intenção comunicativa e tem uma intenção, às vezes, dessa pessoa que tá ali recebendo a informação para colocar uma outra comunicação ali,
com uma intenção que não tem nada a ver com aquilo. E às vezes pegando carona na popularidade desta pessoa e vai lá e acha um espaço para fazer um comentário, tipo, falem mal, mas falem de mim. Né? Então, para quem está recebendo, nunca é gostoso, ninguém gosta de receber, né? Críticas são boas desde que elas sejam construtivas. Mas é importante a gente entender, né, buscar ter essa empatia aí cognitiva, assim, qual que será que é a intenção dessa pessoa? E até rever, né, de repente, será que eu preciso aprender mesmo isso que essa pessoa está falando? Aí é um erro que eu posso aproveitar. Ou será que é uma questão dessa pessoa que, se ela quiser, ela vai trabalhar, se ela não quiser também, ela não trabalha, mas não vai ganhar espaço aqui comigo, porque não me acrescenta, né? Mas para isso, assim, é um trabalho nosso, emocional, um trabalho de revisitar, às vezes, situações que a gente passou semelhantes, que são iscas ali, que vão colocar um processo que não é de agora só, que vem outras coisas. Então, o ser humano é uma complexidade que eu adoro estudar, e vou sempre estudar, porque também tem isso. Sempre aprendendo. Sempre a ciência vai trazer novidades. Cada pessoa que eu atendo em 41 anos, ela é uma nova pessoa. Então, assim, por mais que eu tenha toda essa prática, todo esse conhecimento mesmo, essa capacidade que a gente vai desenvolvendo pela prática, eu me abro para entender aquela pessoa de uma forma aberta mesmo, assim, para entender o que eu estou captando de informação, como é que eu vou gerar conhecimento de como que eu vou aprender a ajudar essa pessoa. Então, isso é muito importante, porque é uma complexidade enorme. Uma pessoa já é uma complexidade, o contexto que a gente vive é uma complexidade, muda o tempo todo. A gente passou por muitas mudanças nesses últimos anos. Historicamente, acho que foi a era que mais modificou. A gente teve que se adaptar a uma pandemia, a comunicação, assim, em larga escala, por vários meios. Então, são muitas adaptações que a gente tem que fazer. Então, a gente está aprendendo, assim, em ritmo acelerado. Isso tem um custo. Vou cortar mais uma vez. Corte. O que nós estamos fazendo aqui hoje, no meio onde eu sou conhecido, ninguém apontou o positivo. Errou nisso, errou naquilo, você não olhou para a câmera, tudo. Eu falei assim, mas ninguém ajuda. Então, a minha professorinha ali que fala, vamos continuar. A gente não, mas a gente melhorou muito. A gente já está nos minutos finais de podcast. Então, eu quero falar que a gente melhorou muito desde o começo daqui, porque ele balançava muito a cadeira, eu também. Tinha muita ansiedade, a gente não tinha familiaridade com a câmera. Claro. Então, a gente viu o progresso que a gente teve. Tem alguns erros, que nem a gente não pode estar batendo nos microfones, porque dá, né, um som, barulho depois. Tem muito erro que a gente está aprendendo aos poucos. Mas como a gente está chegando nos finais, né, eu e a Tânia combinamos da gente pedir, né, como a gente está no chat, né? Sim. A gente quer colocar RGTB, né? Para depois a Tânia. Isso. Fala aí, Tânia. Então, eu queria que a gente pudesse deixar um presente para as pessoas que estão nos assistindo, até para comemorar esse momento aqui de estar juntas, falando sobre um tema que tem muita afinidade. Então, não sei se no chat ou nos nossos Instagrams, talvez também no direct, que as pessoas pudessem digitar. Então, se você quiser receber esse presente, você digita lá, RG de Rita Glan, TB de Tânia Bela. Então, digita lá, escreve lá, RGTB. E a gente vai enviar para vocês um presente que tem a ver com isso tudo que a gente falou aqui, para que vocês possam colocar em prática aí na vida de vocês. É isso aí, gente. Comunicação visual, comunicação não verbal, né? Com a especialidade da fonopsicotânia e ajudando vocês. Vamos lá, que a Tânia vai voltar mais vezes. Eu volto toda vez, adoro. Que é um prazer ter ela aqui, né? Meu pai, se despeça do pessoal, né? Por favor. Boa noite, TV Brasil, TV Mais. É com muito orgulho, muita alegria que eu me despeço de vocês, contente por estar aqui ao lado de pessoas tão importantes como a Tânia. Uma boa noite a todos. Amiga Tânia, deixa suas considerações. Primeiro que somos todos importantes aqui, a gente aprende juntos, né? Obrigado. A aprendizagem é uma via de mão dupla, como eu disse, assim, acontece no momento em que está acontecendo. Para mim é um prazer enorme, fico muito honrada de estar aqui novamente, ter essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, aprendendo com vocês e falando de algo que faz muito parte da minha vida, desde sempre, e acredito que vai até o final. E o que eu mais quero é que as pessoas usem aquilo que a gente falou aqui. Eu sempre gosto de falar isso, assim, que pratiquem, que coloquem nas suas vidas até para ver se faz sentido tudo isso. Então, esse é o meu objetivo. Espero que tenha sido significativo para vocês.
e que a gente continue a se falar aí, né? Se vocês quiserem o presente, a gente continua Isso mais aí, um pouquinho. Pessoal, digita lá o RGTB e a gente vai falar com vocês então, dar nosso presente. Um beijo a todos, o podcast chega ao final, até um próximo, se Deus quiser. Beijo a todos.